Oi, gente! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar quais foram as minhas leituras de janeiro. Então, gente, eu tô muito feliz porque em janeiro eu li 4 livros. Eu tô muito chocada, de verdade. Eu sei que pra muita gente esse número é pequeno, mas pra mim é um marco e é uma felicidade muito grande que eu consegui atingir esse número de leituras, né, em janeiro. Foram 4 livros. Um livro foi da minha lista pessoal de leituras, que foi Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Depois teve a leitura de Jurassic Park, que foi o livro de janeiro para a leitura coletiva do Sci-Fi LC. Então esse projeto de leitura que eu deixei lá no vídeo, né, sobre projetos, desafios e clubes que eu tô participando esse ano. E aí em janeiro a gente leu Jurassic Park. E também fiz a leitura de A Sucessora, que foi o livro do Clube Nuvem Literária, e também fiz a leitura de Poder Astragê, que foi o livro de janeiro do projeto Leia Representatividade. Então, essas foram as minhas 4 leituras de janeiro. Eu não vou me estender muito, nem em Meio Sol Amarelo, nem em Jurassic Park, porque eles vão ter vídeos exclusivos aqui pro canal. Então, eu vou comentar mais dessas minhas experiências de leitura com A Sucessora e Poder Astragê. Então, tipo, A Sucessora foi um livro, foi dos 4, eu acho que assim, foi o livro que não me despertou nada, de verdade. Porque Jurassic Park foi muito bom, Meio Sol Amarelo foi muito bom, Poder Astragê foi muito ruim. E A Sucessora, ele meio que ficou ali naquele limbo, sabe? Então foi um livro que eu lia, porque eu tô separando, né, por dias da semana, o que eu leio de cada um dos desafios. E A Sucessora era o livro que eu lia aos sábados. Isso, né? Não, é o livro que eu lia aos domingos. Então, A Sucessora era o livro que eu lia aos domingos, então eu passava os meus domingos de manhã lendo a meta da semana, porque a meta também não era muito grande, não é um livro muito grande, é um livro de 200 páginas. E então eu conseguia bater a meta da semana lendo um domingo de manhã, assim. E qual que é a história, né? A Sucessora é um livro da década de 30, mas que se passa na década de 20, no Rio de Janeiro. E conta a história da Marina, que é uma mulher que ela mora no interior do Rio de Janeiro, ela nasceu ali naquela aristocracia, numa fazenda e tal, então ela tem aquela mãe que ainda pegou a escravidão e tudo mais, então a fazenda, tudo era muito, muito movimentado e tinha muito dinheiro graças a essa escravidão, e aí você tem ali aquela estrutura de sociedade se adaptando ao fim da escravidão, né, porque se você for parar pra pensar, a década de 20 ainda não tinha dado acho que nem 30, né, nem 30, nem 40 anos, então era uma coisa muito recente essa decadência dessa família dela e tal. E aí você tem essa menina do interior que tá acostumada com aquela vidinha ali, que se apaixona por um aristocrata por um aristocrata carioca que tá querendo ter uma casa de campo e tudo mais. E ele acaba quase comprando a fazenda vizinha, a da mãe dela. E eles se conhecem, se apaixonam, aquela coisa de se apaixonar depois de 2 dias que já se viu. Se conhecem, se apaixonam e ela casa com ele porque ele é um viúvo. E aí ele é viúvo da Alice Stein, eu não sei direito como é que fala o sobrenome, e que era uma mulher maravilhosa, que todo mundo amava, todo mundo admirava, todo mundo pagava um pau pra ela na sociedade, na alta sociedade carioca. E ela morreu, e aí a Marina, que é essa... Eu não sei nem se pode chamar de jeca, né? Tipo, é assim que ela é meio tratada assim pelos amigos do Ricardo e tal, porque ela tem essas visões atrasadas de sociedade e de modo de vida. E aí quando ela chega nessa alta sociedade que é fútil, que só fala da Europa, que a casa inteira é cópia das lojas de Paris, e tudo compra em Paris, e Paris é referência, e não sei o quê. E aí ela se vê naquele sistema e naquela sociedade muito fútil. Mas o mote principal da história, que pra mim nem foi o principal, porque o principal pra mim foram todos esses outros pontos que eu falei aqui pra vocês, é o quadro dessa ex-mulher do Ricardo. Ou é Roberto? Acho que é Ricardo. Ou é Ricardo ou é Roberto, gente, eu não lembro, desculpa.
E aí tem o quadro, ela chega nessa casa, depois que casa, não sei o que, ela chega em casa, tem um quadro gigantesco no meio da sala dessa ex-mulher dele. Essa mulher é incrível e tal. E aí ela se sente muito ameaçada por esse quadro. E aí eu pensei, né, que eu achei que ia ter uma coisa mais sobrenatural, que ia ter aquela coisa da presença ali, do fantasma da ex-mulher e tal, não sei o quê. Mas é tudo muito mais introspectivo, é tudo muito mais coisa da cabeça. Tanto que ao longo do livro a percepção dela em relação ao quadro vai mudando. Porque primeiro ela se assusta, se admira, aí tiram um quadro da sala e colocam num outro lugar. E aí ficam tipo, ai, porque não tem como esquecer essa mulher e não sei o quê. E aí ela vai se sentindo intimidada, porque todo mundo quer que ela, tipo, ocupe aquele lugar que foi da Alice, seja tão incrível, seja tão interessante quanto a Alice. E ela não é, porque os valores dela e o modo de viver dela é diferente do que o dessa sociedade. Então, por exemplo, uma das coisas que tem de diferença além da visão de mundo de novo Brasil e velho Brasil, tem a questão da leitura, que é a questão da leitura. Então, por exemplo, ela se interessa por ler porque ela tem um primo, que aí também tem esse primo que, tipo, ele e ninguém é a mesma coisa, que é um primo que era apaixonado por ela, que ela era noiva antes, ela termina pra poder ficar com esse cara do Rio, da capital. E ele sempre foi um intelectual, era jornalista, ele lia muito e tal, não sei o quê, então ela lia bastante por conta dessa influência do primo. E ela chega numa sociedade que ninguém lê, que ela chega com uma roda de amigos no jantar que ninguém lê, todo mundo só falando de futilidades, ela não aguenta isso. E é muito engraçada essa relação dela. Mas o mote inteiro da história é esse, então é 200 páginas de uma pessoa encanada com um quadro, em vez de falar pro marido, olha, não gosto desse quadro, vamos tirar esse quadro daqui, então não sei o que, nada acontece. No final só, né, que eles decidem tirar o quadro, mas aí ela já engravidou, eles estão num barco na Europa, aí ela ouve alguém falando mal da Alice pela primeira vez, e aí ela decide que ela superou a Alice porque ela foi capaz de criar e dar um herdeiro ou herdeira pra esse ricaço. E aí o livro acaba desse jeito e eu fiquei assim, tipo, gente, ai. Fora que, né, dessas questões todas, tem muitas passagens racistas ao longo do livro. Foi até um dos pontos mais discutidos, né, durante o clube, sobre essa questão do racismo impresso ali naquela história. Assim, são muitos termos, é muita coisa pejorativa e tal, que deixa bem claro tanto o racismo da época, quanto talvez até um pouco o reflexo do racismo da autora. E aí todo mundo veio falando assim, não pode chamar a autora de racista, porque ela é filha de abolicionista e tal, não sei o quê. Tem essa questão, tudo bem, ela foi filha de abolicionista, mas a gente tem que lembrar que a questão abolicionista brasileira, ela não foi necessariamente uma questão humanitária, né? Ela era mais uma questão econômica. Poucos eram os abolicionistas que realmente estavam pensando no que ia acontecer, né? Depois que a escravidão acabasse. Então, foi assim. Ele foi um livro não cheira nem fede. Li, foi legal. Tem algumas passagens que eu gostei bastante, que são passagens exaltando, né? Porque é a segunda geração do modernismo brasileiro. Então tem bastante passagens que exaltam a beleza do Brasil, que exaltam a poesia do Brasil, e isso eu gostei bastante, porque eu tô com saudade, né, gente? Então ler essas coisas foi legal, foi bem legal poder ter essa sensação de que, tipo, pô, meu país é foda, sabe? Você ter orgulho de ser filha do Brasil, você ter orgulho de ser brasileiro. Então tinha essas questões também que eu gostei bastante. E aí, o outro livro que eu vou comentar aqui dessas 4 leituras foi Poder Extra G. Eu tinha pensado em fazer um vídeo só pra ele, mas eu acho que fazer vídeo só pra fazer polêmica não acho correto, então eu quis incluir no livro das leituras de janeiro. Ele foi um livro pra mim muito ruim mesmo, eu dei 1 estrela no Scooby. Não me acrescentou em nada. Ele se vende como um livro empoderador, como um livro, militante, porque não sei o que, hashtags, não sei o que. Tipo assim, eu tava esperando, porque qual que é a premissa de Poder Extra G? A premissa é uma mulher jovem, paulista, de 92 quilos, viaja para Buenos Aires para superar o término de um relacionamento abusivo. Esse é o mote da história. Falei,
legal, vai ser um livro de viagem, vai ser um livro sobre empoderamento, vai ser um livro sobre experiências, vai ser um livro sobre, sabe? Eu tava muito empolgada com essa história. E aí a história é, na verdade, de uma mulher que encontra um argentino na terceira página do livro, se apaixona, fica só com ele, sai de um relacionamento e pula pro outro. O cara é super possessivo. E aí um monte de piada autodepreciativa. Ai, mas é ressignificação de linguagem. Ai, não sei o que. Gente, desculpa, a gente também teve debate e eu até conversei isso no debate. Eu falei assim, olha, eu acho super legal que seja essa questão de ressignificação, né, de expressões, de símbolos e tal. Só que do lugar de onde eu venho, as pessoas que elas são gordas, elas não estão empoderadas o suficiente para ler um livro desse e achar que isso é empoderamento, achar que isso é ressignificação, sabe? E aí, e fora que a história é toda meio louca, tipo, então tá, ela vai pra Argentina. Aí ela já conhece esse cara, aí já se apaixona por esse cara, aí fica com esse cara. Aí o irmão desse cara é trans. Aí beleza, aí a melhor amiga viaja pra Argentina. Aí a melhor amiga consegue um emprego em Buenos Aires. Aí depois ela volta pra São Paulo, né, porque, né, tem que voltar. Aí ela volta pra São Paulo, ela não consegue mais escalar, aí ela decide, tipo, pedir demissão. Aí beleza, ela vai pedir demissão. Aí ela descobre que ela é adotada. Aí quando ela descobre que ela é adotada, aí, tipo, os pais contam a história dela pra ela, que ela foi adotada num orfanato na Argentina. Então ela é argentina de verdade. E aí descobre que o pai dela é um puta cara famoso, ator e tal, cheio da grana, e que tem reality show e que quer que ela participe dos reality shows. Aí, tipo, ela fala que não, aí ela chama ele de progenitor e que ela não vai ser relacionada com progenitor. Aí quando ela fala pros pais dela, ai gente, eu vou mudar pra Buenos Aires por causa do Nico, que é o namorado, os pais dela falam, não, tudo bem, a gente vai também. E eu fiquei tipo assim. Aí na véspera do casamento, tipo, ela decide, né, não participar do reality show do pai. Aí o pai consegue uma atriz pra fazer o papel dela. E o pai coloca 200 mil reais na conta dela, tipo, 2 dias antes do casamento. É uma sequência de absurdos. E assim, não. Foi muito difícil pra mim. Gente, sério. Foi um livro assim que eu fiquei tipo muito... Eu queria morrer. Eu li o livro inteiro. Eu fiquei assim... Foi muito chato. Foi muito ruim. Eu só não abandonei. E eu sei que teve outras meninas também no grupo que falaram isso. Eu só não abandonei porque tinha discussão depois. E eu gostei da discussão. Ela fez eu repensar vários pontos, que, por exemplo, também tinha esse meu incômodo na relação dela com a comida, que eu não gostei também. Mas as meninas conseguiram, né, mudar a minha visão em relação a isso. Mas, cara, foi um livro, assim, muito ruim. Eu achei muito ruim, com cenas de sexo muito bem descritas, mas completamente desnecessárias. Você percebia ali que você tinha... Começava um assunto muito bom, um assunto que poderia ser aprofundado, e aí, não, a gente não vai aprofundar esse assunto, vamos transar. E aí transava, e aí acabava o assunto, e eu ficava assim... Eu só queria que aprofundasse um pouco, mas tá tudo bem. Então essa foi a minha experiência com Poderestra G. Não me matem, ok? Não fiquem me julgando. Cada um tem sua experiência, não é porque eu não gostei que você não vai gostar. Lembrem-se sempre, eu sou a pessoa que não gosta de Diário de Anne Frank. As minhas referências são muito boas. Então eu entendo vocês ficarem, tipo, pode ser que talvez alguém fique muito chateado comigo, mas não é pra ficar chateado, é só que, gente, não dá. Eu acredito, eu tenho fé que tem muito livro por aí, muito bom, que trate da representatividade gorda de uma maneira muito mais responsável. Então, não gostei de Poderestra G, então das 4 leituras que eu fiz esse mês, Poderestra G foi de longe a pior, e aí teve a sucessora que ficou ali no Não Fede Nem Cheira. E os melhores foram, com certeza, Jurassic Park e Meio Sol Amarelo. Mas aí eu vou fazer vídeo específico aqui pro canal, então a gente se vê no próximo vídeo.